Bom, passaram-se alguns anos, né, desde que a raça foi levada pelos povos arianos até onde hoje é a Índia, que inclusive a Índia é berço de várias raças zebuínas que vieram para o Brasil, como o Sindhi, o Guzerá, o Cangaiã, o Gir também veio. Então é berço dessas raças zebuínas que vieram para o Brasil, assim como terra-mãe do Nelore. Mas e aí, quando é que o Nelore chega no Brasil e começa a mudar a sua história e a mudar a história da pecuária brasileira? Bom, o primeiro registro histórico que existe, a primeira informação que se tem é que o primeiro casal de animais foi desembarcado no Porto de Salvador, de um navio que estava a caminho da Inglaterra. E ele ancorou ali e um casal de animais desceu no Porto de Salvador, sendo adquirido e ficando ali pela região. Mas não há um registro de quem são esses animais. O primeiro registro que nós temos de uma importação sendo feita com quem são os animais e tudo mais, foi realizada pelo criador, pelo selecionador do Rio de Janeiro, né, Sr. Manuel Bellar Lengruber, quando ele em 1878, 10 anos após esse primeiro registro, né, da entrada de animais Nelore no Brasil, em 78, Sr. Manuel Bellar Lengruber, depois de visitar um zoológico em Hamburgo, na Alemanha, ele viu uns animais exóticos lá e achou interessante. Era um zoológico de propriedade do grupo do Sr. Karl Hagenbeck, me perdoe a pronúncia, mas chamava Karl Hagenbeck. Inclusive a importadora Hagenbeck, ela tem grande participação nessas primeiras vindas do zebu para o Brasil. E o senhor Manuel Lengruber traz para o Brasil alguns animais em 1878, como o touro Hanomé, né? O primeiro lote de animais foi chefiado por esse touro, onde aqui no Brasil Hanomé foi adaptado o nome desse reprodutor para Maomé, e duas matrizes que se destacaram aí nessa primeira importação, que foram as matrizes Golconda e Vitória. Então esses animais, existem registros, né, da entrada deles no Brasil, existem registros fotográficos. Vou até preparar um PDF com essas imagens para poder colocar aqui como material complementar. Então existem as imagens desses animais. Então o Sr. Manuel Lengruber foi esse pioneiro, né, podemos dizer assim, na entrada do Nelore no Brasil. E após essa importação de 78, em 1980, ele realiza mais uma importação, onde vem mais um reprodutor que se destacou nessa época, que foi o reprodutor Nero. E depois, em 83, ele realiza sua terceira importação, onde veio mais um reprodutor que acabou se destacando, que é o reprodutor Castor. Tá? Todos esses animais possuem fotos, registros fotográficos dele, eu vou colocar nesse PDF. Então, a gente tem esses 3 anos aí, 78, 80 e 83, com a chegada de importantes indivíduos da raça Nelore, aí, a primeira importação que veio para o Brasil. E aí acabou tendo aí começou a ter esse maior volume de animais, a raça começou a se mostrar o que ela é ali no Rio de Janeiro, e alguns outros criadores fluminenses acabaram se interessando e começaram a criar, e tiveram como uma base genética esse trabalho feito por Sr. Manuel Lengruber, dentre os quais
nós tivemos aí Francisco Machado Fernandes, Coronel Augusto Lopes de Carvalho e Pedro Marques Nunes. Pedro Marques Nunes, para a gente já adiantar uma parte, Pedro Marques Nunes é o fundador do que é a Fazenda Indiana, tá? Fazenda que é a marca Taça, fazenda que é centenária, né? Mais de 100 anos de seleção. E para citar mais, por exemplo, alguns outros nomes importantes dessa época, nós temos a família do senhor Antônio Lutherbach, ou Lutherbach, não, que é da região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E um outro nome importante que deve ser citado dessa época, né, dessa mesma fase, mas já com importações na década, ali no início dos anos 1900, é Joaquim Carlos Travassos. Ele realizou 2 importações, né, nesse período. Na primeira veio um casal de animais, na segunda ele importou para um criador baiano, que essa importação foi muito importante, não só para questão histórica e tudo mais, mas uma importação que gerou a base de um dos rebanhos que formaram, acho que acredita, a base do rebanho brasileiro, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, é assim que o Nelore entra no Brasil. Primeiro registro a partir de 1868, nada documentado, né? A história nos conta isso. Mas em 1878 vem esse primeiro lote de animais importado por Sr. Manuel Bellar Lengruber, que traz lá, através da firma de Karl Hagenbeck, esses animais com o touro Hanomé, que chefiava o lote, mais as matrizes Golconda e Vitória.